E aí pessoal, beleza? Will do Beyblade Galaxy aqui, e hoje nós temos o unboxing e análise e montagem e tudo mais do maior Bottleman DX já lançado até o momento. Nós temos aqui um produto oficial da Takara-Tomy, como você pode ver aqui em cima pelo selinho. E esse daqui nada mais é do que o BOT-43, o Royal Griffon DX, e ele é um Bottleman de fusão, assim como nós já tivemos o Blend Dragon, por exemplo. Então aqui na embalagem você tem dois Bottleman distintos que você vai fundir em um só, super interessante. Pertencente aqui ao Kurenai Haku, sim, ele tem Kurenai no nome, assim como o Shu já teve em Beyblade Burst. É um set bem grande, a embalagem é bem grande, vem com várias coisas, vem com dois Bottleman, alguns acessórios e algumas tampinhas de munição. É bem interessante, um set lindo e muito grande. Aqui nós temos na parte de trás mostrando todos os detalhes, né, dos dois Bottleman distintos, da fusão e tudo mais. Se não estou enganado, o terceiro set que vem com dois Bottleman nesse ano de 2022 para essa série, e é fantástico. Então vamos tirar ele da embalagem, montar e fazer uma análise. Eu já quero aproveitar e pedir para você se inscrever aqui no canal, porque tem vídeos todos os dias, e não só de Bottleman, mas também de Beyblade, vocês já conhecem. E também deixa um gostei aí para apoiar o canal e os vídeos e a série e tudo mais. Olha só que interessante, o manual vem colorido dessa vez. Muitos adesivos, é claro, e caramba, gostei, a ideia de vir colorido facilita também na montagem. Deve ter gastado uma grana aqui, Takara-Tomy. Temos aqui também todas as peças. Caramba, quanta coisa, hein? Uau! Olha só quanto plástico! Primeiramente temos um manual de instruções aqui, que dessa vez veio colorido. Achei interessante porque assim fica mais fácil identificar as peças, considerando que são várias peças aí bem pequenas e com encaixes muito precisos. Elas, além disso, vêm numeradas, então é mais fácil de você identificar elas, separá-las para que você consiga encaixar depois. E, obviamente, como disse, a diferença das cores aqui vai ajudar bastante a você se identificar aí na hora de montar o seu Bottleman. Outro detalhe legal também é que vem aqui as instruções de colagem dos adesivos, que na maioria das vezes está bem clara, mas deu um probleminha aqui nesse adesivo que vai do lado. Eu não consegui identificar muito bem, colei errado, precisei remover, rasgou o adesivo, foi uma tragédia, mas eu acho que eu consegui arrumar da melhor maneira que eu pude. De qualquer maneira, nós temos aqui a montagem dos dois Bottleman em separado, e abrindo o manual fica gigante, fica a montagem do Royal Griffon DX e também da Star Beast Armor, que são peças muito grandes. Como disse, esse daqui é o maior Bottleman já lançado na franquia até então, então ele vai depender de um processo de montagem bastante longo. Além disso, temos aqui todas as peças, né? São várias peças, e a cartela de adesivos que eu queria mostrar para vocês. Então tomem bastante cuidado na hora da colagem dos adesivos, que embora não sejam muitos, alguns adesivos são bem específicos. Então eu recomendo a utilização de uma pinça para você pegar os adesivos e colar de uma maneira mais precisa e prestando muita atenção aí no posicionamento de cada um deles. São adesivos de papel que rasgam com facilidade, daqui a pouquinho eu mostro para vocês, e o processo é interessante, mas é preciso muita atenção, tá bom? Vamos para a montagem então. E aqui uma montagem que eu quero começar com o básico, né? Aquela pré-montagem, vamos dizer assim, começando com os núcleos. Eu quero pegar aqui o núcleo, primeiramente do Argreno, que é o Bottleman vermelho. Então temos aqui o suporte e o núcleo, então a gente vai encaixando. A gente sabe, os encaixes dos núcleos, eles são muito intuitivos, então, e além disso são os mesmos, né? Sempre os mesmos encaixes para os núcleos. É um processo bem simples. Se você já assistiu outros unboxings e análises de Bottleman aqui no canal, você já sabe como funcionam esses encaixes aqui. Então estamos aqui encaixando. Eu já vou encaixar. Então eu vou colocar aqui o núcleo de controle, já está pronto. Agora pegamos essas duas pecinhas aqui e encaixamos ela. Você vê que os encaixes continuam sendo bem óbvios, né? Bem intuitivos, mas ainda assim é importante prestar atenção no processo para que você não prejudique a estrutura, para que você não quebre nada. Então, antes errar um adesivo do que quebrar uma parte plástica, né? Depois você tem um gatilho extra que vem aqui. Esse gatilho você vai encaixar nesta parte aqui. Então você vai pegar nessa orientação aqui
E aí vai encaixar ele dessa forma aqui. Ele vai entrar bem tranquilo aqui na estrutura. Vai ficar assim. Em seguida você vai pegar esse outro componente azul aqui, vai virar desse jeito e vai encaixar aqui dessa forma, um encaixe bastante preciso. Você coloca ele aqui, ele fica dessa forma. E aí você pega o componente do braço e também esse componente extra aqui, e você vai encaixar essa parte deslizando aqui. Então vai ser um encaixe dessa forma aqui, olha só. Ele é só encaixado, né? Então ele fica um pouquinho solto, porque depois a gente vai precisar desmontar isso, mas ele fica nessa configuração aqui, ó. Depois a gente pega isso tudo e vai encaixar aqui em cima, dessa forma aqui, ó. Você encaixa e pronto. Uma estrutura gigante para o braço dele, de fato, mas é isso que você vai encaixar. Deixamos essa estrutura um pouquinho de lado para montar a cabeça que nós temos aqui do nosso Arugrenol. Eu gosto do nome dele, da hora. Bom, vamos lá. Primeiro a gente pega esse componentezinho aqui, do rostinho dele. Os adesivos muito brilhantes, né? Muito bonitos, eu gosto disso. E a gente vai encaixar exatamente aqui dentro, dessa forma aqui. E ainda vem essa parte de cima, onde a gente vai encaixar dessa forma aqui, olha só. Beleza, tá encaixado e caramba, hein? Grande, bonito. Para a parte dos pés, a gente vai pegar essas garras enormes aqui, virar para trás e esse encaixe aqui, ele vai entrar nessas partes daqui. Então você vai colocar ele dessa forma, olha só, ele encaixa tranquilo, tá feito. Agora sim a gente pode começar a encaixar as peças no núcleo dele para a gente conseguir finalizar a montagem, né? Então vamos começar com os pés. A gente já tem a estrutura dos pés aqui que estamos acostumados. A gente coloca na frente, puxa para trás e encaixa. Você vê que ele é bem alto, né? Um Battleman muito mais alto. Aí tem a parte dos braços, que nós já sabemos dos encaixes como são. Essa estrutura como um todo também, você encaixa ela aqui, dessa forma. E para finalizar nós temos a cabeça dele, que você vai encaixar aqui. E aí a gente pega a tampinha, que tem o emblema dele, olha só que bonito, Arugrenol DX. Ele representa uma águia, muito lindo o design que você vê aqui. Essa tampinha você obviamente vai encaixar aqui do lado, nesse design único dele. E tá pronto o Arugrenol. Claro, a gente pode pegar uma tampinha e deixar aqui no núcleo já para manter isso aqui. Então tá montado o nosso primeiro Battleman, vamos pro segundo. O segundo Battleman é o nosso Battleman do tipo Speed ou Velocidade, por isso os suportes que você vê aqui tem essas rodinhas, né? São rodinhas próprias para tipos Speed. Para montar no núcleo, o processo é o mesmo, né? Então são dois núcleos que você vai montar, núcleos padrão, né? Um sendo Speed e outro sendo controle, mas os encaixes são sempre os mesmos para montar, tudo fica muito mais prático para você encaixar. Eu gosto desse processo do núcleo ser mais simples e de a gente trabalhar mais com as armaduras, né? Então é um processo muito interessante. Então tá aqui montadinho. Começamos com essas duas peças aqui. Então eu vou encaixar, você vê que ele tem dois pinos aqui que você encaixa nessas duas partes de dentro. Você encaixa elas aqui dessa forma. E aí com essa parte você vai fechar aqui em cima. Então para você conseguir fazer essa montagem tranquila, uma montagem que é bem fácil, né? Mas não custa nada a gente fazer esse processo para vocês verem como que funciona. Feito isso daqui, a gente vai pegar então essa parte aqui, que é uma parte bem maior em azul, que você vai encaixar ela como um todo aqui dessa forma, olha. Ela vai entrar de forma bastante intuitiva aqui. É um encaixezinho que às vezes demanda um pouquinho de força, não muito, para não quebrar, não prejudicar a estrutura, né? Então tá aqui. Legal. Feito isso daqui, a gente vai pegar então essa parte aqui. Então você vai deitar essa parte, você vai utilizar essa estrutura aqui para você encaixar aqui dessa forma. É o único encaixe possível, né? E a peça parece que fica um pouco solta mesmo. A minha, pelo menos, não fez nenhum clique, nada do gênero. Ela vai ficar essa peça inteirona assim mesmo. Beleza, agora a gente vai pegar a estrutura do braço, né? Essa estrutura aqui. E vai começar a fazer os encaixes, né? Também tem essa parte, o encaixe, ele acaba sendo o mesmo do outro lado, né? As estruturas são muito parecidas, então você vai puxar ele aqui e encaixar aqui, ó,
nesse ponto, você só vai colocar ele aqui, ó. Ok, tá encaixado. Em seguida a gente pega essa estrutura aqui e vai precisar deslizar ela aqui dentro dessa forma, ó. O encaixe vem assim e você empurra ela para dentro. E aí sim você vai pegar essa parte azul e colocá-la aqui dessa forma. Ela fica encaixada, um pouquinho solta, mas essa é a estrutura como um todo que você vai colocar aqui. Gigante, né? Bom, feito isso, agora a gente deixa essa estrutura de lado e vai pegar aqui os pés mais uma vez. É o mesmo esquema, você vai virar aqui os pezinhos para trás, né? Os encaixes são os mesmos, aqui e aqui. Então a gente só coloca eles, pressiona um pouquinho, tá encaixado. E também, é claro, a cabeça também é mais fácil de você encaixar porque são apenas duas peças que você vai colocá-las dessa forma aqui. Tá encaixado. Aqui eu falei dos adesivos, eu tive que tirar esses adesivos e recolocar eles que eu tinha colocado de trás para frente e acabou rasgando, infelizmente. Triste, mas acontece. Para a montagem do núcleo, então o mesmo processo aqui, a gente vai encaixar os pezinhos. E puxa para trás. Vai encaixar os braços, então primeiro esse lado a gente vai encaixar aqui no núcleo. E do outro lado a mesma coisa, uma estrutura bem maior, mas o encaixe acaba sendo o mesmo. A cabeça. E, claro, a tampinha do El Kaiser, que representa um leão dessa vez. Olha que bonita. Mais uma vez, os designs que a Takara Tomy trabalha para as logos, né, para os emblemas de cada Battleman é muito bonito. Então temos aqui um leão El Kaiser. E aí a gente coloca aqui do lado também, o mesmo esquema que a gente fez do outro. Tá encaixadinho e tá aqui o segundo modelo gigante, hein? Caramba, olha essa estrutura, olha o tamanho disso aqui. Para a mão abraçar, você tem que ter uma mão grande. Isso é bem interessante para Battleman, diga-se de passagem. Bom, vamos então fazer uma breve análise desses dois aqui, mas antes tem mais dois acessórios para montar. Quanta coisa! Continuando a maratona de montagens, a gente tem dois acessórios ainda para montar, que é uma Long Magazine e um Long Barrel. Mais oportunidades para você ter acessórios para Battleman DX e assim, fantástico que a Takara Tomy faz. Muito simples, né? A gente pega aqui a Magazine, encontra aqui os encaixes certinhos e só coloca as duas partes juntas. E pronto, a Magazine está feita, está encaixada. É uma Long Magazine compatível com todos os modelos que tenham núcleo de velocidade, núcleo Speed. Então o encaixe dela aqui só é permitido em núcleos Speed, perfeito para o nosso El Kaiser, por exemplo. A gente vai encaixar ela aqui, dessa forma. E temos ele aqui compatível com 5 tampinhas. Então ele tem uma no núcleo. Vamos pegar as outras 4 que a gente tem e colocar. 2, 3, 4, 5. 5 tiros em sequência para o El Kaiser aqui. Muito bonita a estrutura feita com a Magazine. E agora vamos para o Long Barrel. Ou cano longo também. A mesma estrutura nós vemos também nessa parte aqui. A gente só encaixa as duas metades dessa forma, só que aqui tem uns acessóriozinhos a mais para você colocar. Primeiro de tudo, uma pecinha pequenininha que vai aqui em cima, e aí você pega essa parte e encaixa aqui dessa forma, só para ela manter a estrutura fixa, né, fechadinha entre ela mesma. Também tem essa partezinha aqui que você vai colocar aqui em cima, com o mesmo objetivo de manter a estrutura fechadinha nela mesma. E por fim, você tem essa peça que é o regulador de altura aqui. Considerando que os nossos Battleman de hoje são muito altos, eles têm a mesma altura de um Aqua Sports, por exemplo, então você vai ter que colocar a configuração aqui na mais alta possível para que você tenha um suporte muito bom aqui embaixo. Você ainda tem a possibilidade de remover essa peça aqui e colocar ela num modo um pouco mais baixo. Você ainda pode colocar de uma configuração mediana, mas a gente quer mesmo a configuração mais alta. Então a gente encaixa aqui dessa forma e aí sim, perfeito para um tipo controle, compatível com todos os núcleos de controle. A gente encaixa aqui e o nosso Arugreno tem um lindíssimo Long Barrel, um cano longo, perfeito para mirar melhor e com uma boa base. Eu quero fazer uma análise desses dois Battleman separadamente, então vamos lá.
Quero começar a análise com Arugrenol, ou Arugrenol, enfim, independente da pronúncia. Nós temos um Bottleman muito interessante aqui do tipo controle. Eu vou remover o Long Barrel, né, o cano longo dele aqui, para a gente poder fazer uma análise melhor dele. Então a gente tira aqui a peça, deixa de lado um pouquinho, e aqui nós temos o Bottleman de fato. Você percebe logo de cara que ele tem uma estrutura muito grande aqui desse lado, e essa é uma estrutura sim para você segurar e manipular esse Bottleman com apenas uma mão. Antes de mais nada, é importante falar do núcleo dele também. Nós temos aqui o núcleo dele, que é um núcleo controle, ou seja, ele tem a mesma pressão dos dois lados, ele não tem aquelas rodinhas que vão fazer com que os tiros saiam mais rápido, com mais agilidade. Isso aqui é feito para que ele tenha uma precisão maior de tiro. E também você soma isso com a altura dele, como disse, ele é da altura de um Aqua Sports DX, então ele vai atirar de mais alto, fazendo com que a tampinha demore mais para atingir o chão, e aí pode ser que, dependendo do jogo que você estiver disputando, seja muito útil. A estrutura dele também conta com uma base muito grande aqui, graças a essas garras que você vê embaixo. Então ele fica muito bem posicionado na mesa. E se você observar aqui do outro lado, também tem um suportezinho aqui embaixo, graças a essa pequena asa que você vê. Então você tem um suporte muito bom quando você manipula ele com apenas uma mão. O gatilho dele é um gatilho bem simples, que cabe apenas 1 polegar, porque, de novo, ele é um Bottleman feito para você manipular juntamente com o Elmil Kaiser, então os dois ao mesmo tempo. Você tem essa estrutura grande que comporta muito bem a sua mão aqui, ela cabe bem, e você tem aqui uma pegada muito boa, muito confortável. Repito, é excelente para quem tem mãos grandes. Agora, quem tem mãos pequenas pode sofrer um pouquinho na hora de segurar ele aqui para atirar. O tiro sai sempre muito preciso, mas sem muita força, porque é um núcleo de controle. Sendo assim, você vai ter que controlar mais a força no pressionar o gatilho para que você tenha mais potência, e ele torna a experiência um pouquinho diferente. Então, é um suporte muito gostoso aqui para a mão, você consegue segurar bem ela. Esse suportezinho aqui embaixo ajuda na mesa para que você não baixe muito e não force a estrutura interna aqui do núcleo dele, tornando esse um modelo super confortável para você atirar com controle. Some todas essas características que você tem aqui com um long barrel, né, um cano longo que você encaixa aqui dessa forma, e você vai ter um pouco mais de precisão. O cano longo, na verdade, sacrifica um pouco de força para que você tenha uma precisão maior, porque a tampinha não vai ser desviada aqui durante a passagem no cano longo, mas, de novo, vai reduzir a força. Torna a estrutura do Bottleman muito grande? Sim, mas acaba sendo muito mais preciso na hora de você atirar. Dificilmente você vai errar a mira utilizando, então, essa estrutura do Arugrenol. É um Bottleman lindo. O vermelho dele é muito lindo, é muito vivo, se assemelha muito ao vermelho do Kolamaru Energy, um pouquinho diferente, só para fazer essa distinção aí entre os dois, mas eu gostei muito desse suporte aqui para você segurar com uma mão apenas, muito bom. Seguimos, portanto, com o próximo modelo, que é o Elmil Kaiser, né? Representando aqui o leão, o outro representa uma águia, esse representa um leão. Eu quero, antes de começar a análise de fato, elogiar muito as cores desse set. Eu gostei muito da cor que vem nesse plástico aqui, é uma cor muito única, dificilmente ser vista assim em produtos como esse, e é lindo, é simplesmente de encher os olhos. Eu não sei se a câmera tá pegando legal, acho que tá, mas assim, é um modelo muito, muito bonito. Então vamos lá, de novo, nós temos uma estrutura muito grande aqui desse lado, muito maior inclusive que a do outro Bottleman. Se você colocar os dois lado a lado, você vai perceber que essa estrutura é um pouco mais fina, então você consegue segurar ela um pouquinho melhor. E essa outra estrutura aqui, ela é mais grossa, maior, mais larga, então você vai precisar de uma mão grande para segurar ele de fato, né? Você tem aqui um suporte bem interessante para você apoiar a sua mão, mas o mais legal é que essa parte aqui em azul que fica atrás, ela pega muito bem aqui na parte de trás da sua mão. Então é muito confortável você poder atirar com ele, porque você tem um suporte muito grande. Não apenas isso, é claro, tem toda essa estrutura aqui, mas embaixo também tem um suporte muito bom, assim como do
Argrano, que você tem ali um suportezinho para você não forçar demais o núcleo dele e fazer com que ele tenha uma estabilidade melhor na hora de atirar, mesmo sendo um tipo Speed, que aliás, para quem não lembra, o tipo Speed tem aqui essas rodinhas que fazem com que a tampinha saia mais rápido, mais suavemente, para que você atire várias com uma cadência muito melhor, muito mais confortável. Então, também não tem muita força, não tem precisão diferente do outro modelo. Aqui é feito para você atirar várias vezes em sequência da forma mais rápida que você conseguir. Ele tem a mesma altura aqui do Argrano. Então ele também tem a altura de um Aqua Sports DX, por exemplo. Ele acaba sendo um modelo alto também, e um modelo alto é às vezes vantajoso dependendo do jogo. Seu gatilho também é um gatilho que comporta apenas 1 polegar, é o mesmo gatilho inclusive, para que você consiga manipular ele com uma mão apenas também. Então você tem aqui uma estrutura bem grande para você poder atirar com ele, bem confortável também. Como ele tem um núcleo Speed, então é óbvio, ele tem aqui uma magazine, a long magazine que vem nele, e eu percebi que o encaixe dessa magazine está muito mais suave nesse núcleo do que nos demais. Não sei se eles alteraram alguma coisinha no modelo, mas eu achei isso muito bom. Essa long magazine, como disse, comporta até 4 tampinhas, mais a tampinha que fica aqui no núcleo, então 5 tiros no total para você mandar ver nos alvos. Uma coisa legal é que o fato de ele ter a mesma base que tem o Argrano aqui embaixo, o Elmil Kaiser, pelo fato de usar a magazine, se aproveita muito bem dessa estrutura aqui para que ele não caia para trás. Ele é super estável, então isso também foi muito bem pensado pela Takara Tomy para que você tenha uma base muito boa para sustentar a magazine que você está utilizando aqui. Muito da hora. A ideia dos dois, é claro, é você segurar os dois com as suas duas mãos e atirar com eles ao mesmo tempo. Então você vai atirar um tiro de controle e aí os 5 tiros Speed aqui numa cadência muito boa de você manipular eles. Eles podem ficar bem próximos porque esses braços não têm necessariamente uma estrutura grande, então você consegue manipulá-los muito bem. Só que tem uma coisa, essa estrutura é diferente de você segurar, porque essa parte é mais fina, do que essa outra estrutura que tem essa parte maior, que encaixa melhor na sua mão. Esses dois suportes aqui, como você pode ver, eles trabalham muito bem com quem tem mãos grandes. Então cada vez mais eu acho que essa série de Bottomman é feita para as pessoas mais saudosistas de Bidaman do Japão, porque são modelos enormes, realmente muito grandes e que funcionam bem para quem quer atirar aqui e tem mãos grandes, tá? Eu não sei alguém com mãos menores como é que se sairia com esses modelos, então eu já deixo isso avisado para vocês. De qualquer modo, esses daqui são os dois Bottomman que vem nesse set, já com os acessórios deles e tudo mais. E é claro que eu quero testar eles e ver se os tiros são realmente tão confortáveis assim, se a gente consegue manipular os dois com uma mão só. Tô bem curioso para fazer esses testes e a gente vai ver isso agora. Primeiramente vamos testar o tipo precisão, o Argrano, para ver se ele consegue atingir os alvos sem derrubar os azuis. Eu quero derrotar os rosa segurando apenas com uma mão. Será que ele tem toda essa precisão? Vamos lá. Ok, interessante. Bom. Oh, caramba, ele é incrivelmente preciso. Dessa vez um jogo mais básico, só preciso derrubar um alvo, mas a tampinha tem que atravessar esse corredor ali. Vamos ver como ele vai se sair. Uou! Muito bem, eu diria. Vamos testar agora o Elmil Kaiser num jogo básico de Speed. Temos aqui um 8 Hunting bem simples, a gente só precisa derrubar os alvos. Vamos ver quão rápido a gente consegue fazer isso com uma mão apenas. Ready, Cap, Bottle Battle, go! Vamos lá. Ok. Oh, beleza. Ele lembra um pouquinho o Doc Papillon, mas a pegada dele parece um pouco diferente. Muito bem, agora a gente tem um Tent Triangle para testar a velocidade e um pouquinho da força também do Elmil Kaiser. A gente tem até 20 segundos para tentar derrubar todos esses alvos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ready, Camp, Bottle Battle, go! Interessante, ele não tem muita força, mas ele consegue tiros um pouco mais altos e aí ele consegue, não exatamente precisão, Ok, tive sorte ali, da hora. Agora um desafio duplo.
Eu quero usar os dois Bottlemen aqui, cada um em uma mão. Primeiro um tiro de controle no alvo azul, depois tiros de speed nos alvos rosa. Vamos lá? Ready Cap, Bottle Battle, go! Primeiro controle. E aí? Speed! Que lindo! Muito bom, cara. Certo, agora que testamos os dois Bottlemen, eu posso dizer para vocês que tem uma adaptação muito maior do que qualquer outro que já testei. O grande desafio aqui é você aprender a manipular os dois com uma mão só cada um. Considerando que você precisa ter coordenação motora na direita e na esquerda, porque afinal de contas a gente sabe, por exemplo, o Ar Grenon, você tem que manipular aqui com a mão direita e ainda ser preciso. Não é muito fácil você conseguir essa precisão mesmo com um cano longo. Ao mesmo tempo, você tem aqui o Elmil Kaiser, que com a mão esquerda, e para muita gente vai ser difícil isso, é você atingir um nível de speed aqui rápido o suficiente para atingir os alvos e ter a cadência correta para você atirar numa sequência efetiva. Então, rola muito aprendizado, muito costume com cada um dos modelos. Sobre ergonomia, eu posso dizer para vocês que são modelos excelentes. Eles conseguem trazer aqui o melhor de cada tipo quando você acostuma a utilizar eles com uma mão só. No tipo controle, por exemplo, é muito claro para mim que você consegue manipular ele e usar essa pequena mira aqui em cima a seu favor. Ao mesmo tempo que no tipo Speed você tem uma área muito maior aqui para apoiar a sua mão, e essa área muito maior aqui vai ajudar muito na hora de você ter mais confiança no tiro. E aliás, confiança no tiro é o que você precisa ter aqui. Você tem que atirar com vontade e sem forçar muito também. Eu entendi que as duas estruturas, embora tenham um apoio muito bom aqui na parte de baixo, elas às vezes saem, principalmente a do Elmil Kaiser aqui. Então nem sempre você pode confiar e apoiar bastante, fazer força para baixo para que você tenha um apoio poderoso. Não é como um Col-Amaru Energy DX, por exemplo, que você tem apoio dos dois lados. Você tem de um lado só e tem que tomar cuidado. Então, coordenação motora e utilizar a força da maneira necessária, sem ser muito forte, mas também sem ser muito fraco, depende do seu treinamento, depende do seu costume com esses modelos aqui. São modelos incríveis. Assim, para você jogar individualmente, para você fazer um desafio duplo, como eu fiz ali, atirando um tiro de controle e outros 5 tiros com speed, é muito divertido. A ideia de você atirar com as duas mãos é muito legal e na prática é extremamente satisfatório. Então eu recomendo muito, porque é um produto muito bom para isso. Mas a gente sabe que esse set não é apenas esses dois modelos, a gente consegue fazer uma fusão entre eles e trazer o Royal Griffon DX pra mesa, pro jogo, pra gente testar e atirar 3 tampinhas de uma vez, e é o que eu quero fazer no próximo vídeo. Então fica esperto aí no canal. Se você curtiu essa análise, deixa um gostei, não se esquece de comentar o que você achou da performance e o que você achou desses modelos aqui, mas não se preocupe que o Royal Griffon vai aparecer num próximo vídeo aí com toda certeza, e a gente se vê numa próxima. Até lá!